Pessoal, na aula de hoje a gente vai ver algumas técnicas de demonstração novas, né? A gente já viu as técnicas de indução e de equivalência lógica, né? Usando tautologia para fazer as equivalências, e na aula de hoje a gente vai ver algumas técnicas novas, tá? E a gente vai seguir mais ou menos a estrutura de uma demonstração formal, né? Na lógica formal, certo? Assim, não é o nosso objetivo no curso fazer a abordagem totalmente formalizada, totalmente lógica no sentido da linguagem formal. Mas a gente está discutindo algumas ideias de lógica formal, inclusive relacionando com problemas de linguagem e problemas de lógica que tem a ver com computação, né? A gente fez comentários sobre essas coisas, né? A gente não está provando esse, não tá, desculpa, a gente não está cobrando esse conteúdo em avaliações, né? Mas a gente fez comentários sobre essas coisas porque são coisas interessantes, tá? Então, um dos motivos da gente tentar uma abordagem mais ou menos formalizada, não completamente formalizada, mas mais ou menos formalizada, é porque o assunto por si só é interessante. Tá? E o outro motivo é porque quando você estuda uma demonstração do ponto de vista formal, você tem uma maneira de passar para o estudante o que, que ele pode fazer para para dar uma demonstração, tá? Porque quando você pede para um aluno dar uma demonstração, muitas vezes a dúvida que vem é a seguinte: não sei nem começar, o que, que eu faço, né? Como que eu faço para demonstrar? Não sei nem o que fazer, tá? Então, quando a gente aborda esse conceito formal de demonstração, a gente tem a possibilidade de transmitir para o estudante uma maneira, um método que ele pode seguir seguindo alguns passos razoáveis, ele vai chegar a escrever uma demonstração. Então, você vai saber o que, que você precisa fazer para escrever uma demonstração, tá? Então, embora o nosso curso não seja totalmente formalizado, a gente não está fazendo lógica formal completa, né? Mas a gente está comentando algumas coisas de linguagem formal, usando algumas técnicas da abordagem formal da matemática. A gente pode falar sobre o que é uma demonstração nesse contexto de lógica formal e utilizar isso a nosso favor como uma maneira de escrever demonstrações, certo? Então a gente vai usar ideias da lógica formal, vai explorar algumas técnicas, mesmo sem ser completamente formalizado o nosso curso, para tirar proveito disso, tá? Para colocar isso como uma coisa trabalhando a nosso favor, ok? Então aqui você tem a definição do que é uma demonstração, né? Então uma demonstração é uma sequência finita de sentenças admissíveis, na qual a última sentença é o teorema que você quer demonstrar. Então, se você quer provar que alguma coisa é verdadeira, essa coisa que é verdadeira dentro da teoria se chama um teorema, né? Se você tiver uma demonstração para ele, tá? Então, a última sentença de uma demonstração é um teorema, né? Claro que para ser chamado de teorema precisa ter uma demonstração que prove ele, tá? Claro que não é qualquer sequência que é uma demonstração, né? Uma sequência para ser uma demonstração, ela tem que satisfazer algumas condições, tá? E as condições são as seguintes: cada sentença dessa sequência, então, a tua demonstração vai ser uma lista de sentenças, tá? Uma coisa mais ou menos assim. Você pode até numerar a lista se você quiser, tá? Vai ter aqui um, dois, três, etc., né, até K. Aqui você vai ter uma sentença, aqui você vai ter outra, aqui você vai ter outra, e no final vai ter a sentença que você quer demonstrar. Tá? A gente já vai ver exemplos lá no final. Mas uma sequência desse tipo aqui é uma demonstração. Tá? Agora, cada uma dessas sentenças da demonstração, elas têm que verificar essas condições aqui. Ou ela é um axioma, ou ela é um teorema, ou ela é uma definição, ou uma hipótese, e ela também pode ser uma consequência lógica das sentenças anteriores. E para que ela seja uma consequência lógica, né, as consequências lógicas que você vai aceitar vão depender das técnicas que você aceita na tua teoria, na tua teoria formal. Tá? Então, aqui, nessas consequências lógicas, elas são de acordo com técnicas de demonstração. Então, cada
cada técnica de demonstração que você vai considerar aceitável na tua teoria, ela vai te dar uma maneira, né, uma receita para que você obtenha uma sentença como consequências lógicas das sentenças anteriores, tá? Então, quando você fala assim, uma sentença é consequência lógica das anteriores, essa consequência ela tem que estar de acordo com as técnicas de demonstração que são aceitas na teoria. Tá? A gente já viu indução, a gente já viu equivalência lógica e hoje a gente vai ver algumas outras técnicas. Tá? Se vocês forem olhar nos livros, muitos livros, quando forem dar a definição de demonstração, não vai estar essa condição aqui de teorema. Tá? Então, tipo, ou ela é um teorema, você vai ver que essa condição não vai estar lá, e definição também não vai estar lá. Então, vão estar essas três condições, em geral, nos livros, tá? Axioma, hipótese ou consequência lógica. Tá? Por que isso? Por que você não põe aqui teorema? Tá? Esse é um teorema, quando a gente fala teorema, é um teorema anteriormente provado, tá? Acho que faltou explicar melhor aqui. Ou seja, quando eu falo teorema, é algo que já foi provado antes. Tá? Anteriormente provado. Tá? Por que os livros não vão colocar na definição aqui um teorema? Na definição de demonstração, né? Por que não vai ter esse item aqui, teorema? Porque, a rigor, se esse teorema aqui ele foi provado, você pode pegar a demonstração dele, que vai ser uma sequência de sentenças, tá? Você pode deslocar essa demonstração e colocar ela dentro da tua nova demonstração, certo? Então, se aquele teorema ali ele já tem uma demonstração, você pode deslocar ela e colocar dentro da nova demonstração, ok? Então, você não precisa colocar na definição aqui teorema, porque você pode pegar a demonstração de um teorema e colocar na demonstração de outro, tá? E também você não precisa colocar definições aqui na tua condição, porque as definições podem ser vistas como hipóteses, né? Quando você vai provar um teorema, você vai usar definições para chegar no teu teorema, mas então essas definições podem ser consideradas como hipóteses do teorema, tá? Então, por isso que nos livros em geral você não vai encontrar teorema ou definição como sendo parte da sequência das condições que cada sentença admissível de uma demonstração tem que satisfazer. Tá? Mas como a nossa abordagem a gente está tomando emprestado algumas ideias da lógica formal, da teoria formal, para fazer o nosso curso, para fazer a nossa compreensão do que é uma demonstração, a gente está roubando ideias de lá, pegando ideias lá da lógica formal, a gente pode adaptar um pouco. Então assim, o que a gente está vendo hoje é um conceito de demonstração da lógica formal adaptado para o nosso curso. Tá? Então, para a gente permite axioma, teoremas que já foram provados, definições, hipóteses ou consequências lógicas das sentenças anteriores, como sendo coisas que você pode colocar numa demonstração. Tá? Coisas que podem estar nessa lista de sentenças que compõem uma demonstração. Pode ter axioma, pode ter teorema, pode ter definição, pode ter hipótese ou consequências lógicas. Mas as consequências lógicas elas têm que ser obtidas, né? Não é qualquer consequência lógica, ela tem que ser obtida através de técnicas de demonstração que a tua teoria aceita. Tá? Então vamos falar aqui das técnicas de demonstração. Tá? A gente já viu a equivalência lógica, né? A gente viu nas semanas anteriores. Já vimos também indução matemática, tá? E a gente vai ver hoje esses três tipos de demonstrações aqui, três técnicas de demonstração. A dedução, tá? O modus ponendo ponens, tá? Então, isso aqui é uma expressão em latim que significa afirmar afirmando. Então, é uma maneira, né? Modus pode ser traduzido por maneira, então, a maneira de afirmar afirmando. Tá? Afirmar afirmando. E o tollendo tollens é a maneira de negar, né? No latim vem de toller, né?
próximo de tolir. Então, negar, negando. Então, a gente vai ver essas 3 técnicas de demonstração hoje, então, todas as técnicas que estão aqui são técnicas aceitas na nossa teoria de demonstrações. Ok? Aí, aqui do lado, eu coloquei uma lista de tautologias que serão aceitas quando a gente for usar a equivalência lógica. Tá? Então, a equivalência lógica é o quê? Né? Você tem uma tautologia, tá? É uma sentença que é sempre verdadeira e você pode sempre usar essa tautologia nas suas demonstrações. Tá? Se a tua tautologia disser, né, que uma sentença é equivalente à outra, e se uma sentença dessas aqui aparecer numa demonstração, então você pode trocar ela por outra. Tá? Você pode trocar uma sentença por outra que seja equivalente a ela, usando uma tautologia. Mas as únicas tautologias que a gente vai permitir nas nossas demonstrações são essas 7 que estão aqui, tá? Porque a gente quer treinar, certo? A gente quer aprender a escrever demonstrações. Então, se eu permitir que vocês usem qualquer tautologia, aí vai acontecer o quê? Vai ter lá um exercício para você provar. Você vai pegar a sentença, vai montar uma tabela verdade, vai ver que é uma tautologia e você vai fazer quase tudo com tabela verdade, né? E eu quero que vocês aprendam o passo a passo de redigir uma demonstração. Então, eu estou tentando restringir um pouco, né, as técnicas para que vocês usem mesmo a construção passo a passo da demonstração. Tá? Então, essas tautologias aqui, essas 7 tautologias, a gente sabe que elas são verdade, então tudo que está sendo afirmado aqui é verdade para qualquer sentença ST, quaisquer que seja a sentença S, a sentença T, essas sentenças que estão aqui são verdade, então você pode sempre usar isso aqui numa demonstração. Tá? Você pode sempre jogar essa sentença aqui numa demonstração e, como justificativa, você pode escrever simplesmente tautologia. Tá? Nos exercícios, eu pedi para vocês darem um nome para cada uma dessas tautologias que estão aqui. Por exemplo, essa aqui, terceiro excluído, essa aqui, dupla negação, tá? Daí aqui, eliminação da conjunção, aqui, introdução, né, da disjunção, né, do ou, tá? Então, aqui você introduz um ou, introduz uma disjunção, aqui você elimina a conjunção, elimina o e. Aqui as leis de De Morgan e aqui a implicação, tá? E aí nos exercícios eu peço para vocês explicarem essas tautologias aqui em palavras, ok? E aí vocês podem usar elas nas demonstrações, ok? Bom, então assim, uma demonstração é uma sequência de sentenças admissíveis, satisfazendo certas regras. As regras são dadas pelas técnicas de demonstração que são aceitáveis. Tá? As técnicas de demonstração aceitáveis, por enquanto, são essas 5 que a gente viu aqui, e essas tautologias que estão aqui. Tá? Outras tautologias a gente não vai aceitar, porque senão você praticamente vai matar a grande parte das demonstrações com tabela verdade. A gente não quer isso, a gente quer aprender a redigir. Ok? Então, deixa eu falar como funciona. Primeiro aqui o modus ponendo pones, ou seja, a maneira de afirmar afirmando, e o modus tolendo tollens, que é a maneira de negar negando. Tá? São técnicas que são aceitas como demonstração. Depois a gente vai ver exemplos, tá? E aí nos exemplos eu vou tentar deixar mais claro como que você vai usar isso aqui. Então, primeiro aqui a técnica de afirmar afirmando. Então, imagina que isso aqui é uma demonstração, tá? Então, você está lá numa demonstração, certo? Aqui você tem uma linha I, digamos, na sua demonstração. Tá? Você colocou uma sentença aqui. Tá? Aqui tem uma sentença, ok? E ao lado dessa sentença você colocou uma justificativa, tá? Toda sentença ela vem acompanhada de uma justificativa que no caso eu não sei qual é, tá? Mas é alguma justificativa que diz que essa sentença se encaixa na definição de o que é uma demonstração, porque para que uma sentença apareça numa demonstração ela tem que ser ou um axioma, ou um teorema, ou uma definição, ou uma consequência lógica das anteriores, e agora estou esquecendo uma, né? Teorema, definição, axioma,
consequência lógica das anteriores e eu estou esquecendo uma condição. Vamos lá, vou procurar lá em cima. Hipótese, esqueci da hipótese, tá? Então, ou é um axioma, ou um teorema, ou uma definição, ou uma hipótese, ou uma consequência lógica das sentenças anteriores. Isso que é o que é permitido aparecer numa demonstração. Tá? Então, imagina que você tem uma demonstração, que aqui tem várias sentenças, esse A aqui é uma das sentenças, e aqui ela vai ter que estar uma justificativa. Tá? Se o A for um axioma, vai ter que estar escrito aqui, axioma. Se o A for hipótese, vai ter que estar escrito aqui, hipótese. Se o A for teorema, vai ter que estar dito qual é o teorema. Se o A for definição, vai ter que estar definição. E se ele for consequência lógica das anteriores, você vai ter que dizer como que ele é consequência lógica. Ou seja, cada sentença que aparecer na tua demonstração vai ser acompanhada de uma justificativa. Aí a tua demonstração vai continuar, tá? Vão ter várias outras sentenças aqui, certo? Ela continua, daí chega aqui numa linha K, né? A gente pode enumerar as linhas de uma demonstração. Deve fazer isso, inclusive, não só pode, não deve fazer. Vai ter uma linha K, onde você vai ter a sentença A implica B, e eu não sei como que ela foi para lá, tem uma justificativa, tá? Ela também vai ter a sua justificativa aqui. Provavelmente vai ter um teorema que permite colocar esse A implica B aqui, ou alguma definição, alguma coisa permite você colocar que A implica B aqui. Certo? O que o modus ponens te afirma? O que a técnica do modus ponens diz? Se você tiver isso numa demonstração, se você tiver o A e tiver que A implica B, então você pode concluir B. Tá? Numa linha depois, talvez na linha K mais 1, ou em qualquer linha depois, você pode concluir B a partir dessas duas linhas que estão aqui. Aí sim, agora a gente sabe o que colocar na justificativa. A justificativa vai ser linha I, tá? Linha K e modus ponens. A gente pode abreviar assim, porque normalmente não tem espaço. Tá? O MP é modus ponens, ou se você pode colocar MPP também, né? De modus ponendo ponens. Okay? Então, se você tiver A e tiver que A implica B, você pode deduzir B numa demonstração. Certo? Você pode escrever B. E você vai, como justificativa, você vai colocar linha 1, linha K e modus ponens. O modus tollens é parecido, só que o modus tollens você vai negar, você não vai afirmar, né? Por isso que ele é a maneira de negar negando, né? Modus tollendo tollens. Então, você vai ter uma linha I aqui, né? Com uma justificativa, tá? Acompanhada dessa linha, que essa linha ela te dá a negação de B. Aí a tua demonstração vai continuar, você vai ter várias linhas aqui, e você vai chegar numa hora numa linha K, que você vai ter que A implica B, certo? Vai ter algo vai justificar isso, eu não sei o que, certo? Algum teorema, alguma definição, alguma hipótese, tá? Isso vai te dar uma justificativa para esse A implica B. E aí, se você tem a negação de B e você tem que A implica B, então você pode deduzir a negação de A, tá? Porque a afirmação A implica B te diz que se você tem A, então você tem que ter B. Mas a linha I está dizendo que você não tem B, tá? Mas a linha K diz, se eu tiver A, eu tenho que ter B. Mas como eu não tenho B, então eu não tenho A. Tá? Esse é o modus tollendo tollens. E aí você vai, então, colocar aqui, justificativa, né? Dessa afirmação não há. Você vai colocar linha I, linha K e modus MT, né? Que é modus tollens. Então, você pode colocar MT ou você pode colocar modus tollens para ficar mais completo. Tá? As duas maneiras são aceitáveis. Ok? Então, é assim que funciona o modus tollens numa demonstração e o modus ponens também. Tá? Então, lembrando, sempre uma demonstração, cada sentença é acompanhada da sua justificativa, e quando você usar o modus tollens, você põe as duas linhas da onde você tirou o modus tollens e escreve modus tollens para você ter aquela conclusão. Se você for usar o modus ponens, você põe as duas linhas de onde você tirou a conclusão a partir do modus ponens, né? E escreve MP ou modus ponens também aqui, se você preferir, para ser mais claro, né? Embora às vezes a gente fica com problema de espaço, né? Tá? Então sempre assim, uma demonstração é uma sequência de sentenças acompanhada da sua justificativa. A gente já vai fazer exemplos.
Tá? A dedução é um método mais interessante. Ela permite provar coisas bem legais e ela é parecida um pouco com a indução, né? Porque Por que ela é parecida com a indução? Porque na indução, o que você faz? Qual é um momento importante da indução? É a hipótese, né? Tá? Na indução, você prova primeiro que uma certa propriedade vale para o 1, depois você supõe que ela vale para o n e você prova que ela vale para o n mais 1. Né? Então, o momento da hipótese ele é bem importante na indução. Tá? E na dedução ocorre algo parecido. Você está querendo provar que A implica B. Então, a sentença que você quer provar na dedução é que A implica B. Tá? Essa é a sentença que está querendo ser provada. O que acontece é o seguinte. Aqui, ó, você está numa demonstração aqui, certo? Você está no meio de uma demonstração. Tá? E você vai usar o método da dedução. Então, aqui você tem uma linha I na tua demonstração, que a justificativa dela é que ela é uma hipótese. Tá? Então, quando você vai usar a indução, a dedução, né? Assim como na indução, quando você vai usar a dedução, você faz uma hipótese. Tá? Então, aqui você tem uma demonstração. A demonstração ela tem outras linhas também aqui para cima, né? Ela começou lá, tal, várias sentenças, tal. E aí, no momento em que você quer usar o método da dedução, você faz uma hipótese, tá? Então, a justificativa para essa sentença A aqui é a hipótese. Essa sentença A é uma hipótese. Tá? Aí você continua a sua demonstração, vai usando as técnicas aqui, vai colocando aqui teorema, definição, axioma, consequências lógicas das anteriores, tal, vai usando aqui a tua técnica de demonstração. E chega um momento que você, aplicando todas as técnicas de demonstração, você chega no B. Tá? Então, por alguma coisa, você chegou no B e esse B aqui ele vai ter uma justificativa, tá? De por que você chegou nele. Tá? Então, a justificativa do A é hipótese, porque você começou supondo A. Certo? Você começou supondo A. E você usou tudo que a teoria te dá. Usou definição, usou teorema, usou axioma, usou as técnicas de dedução e você chegou em B. Tá? Depois de algumas linhas de demonstração, você chegou em B. Tá? Então, isso significa o quê? Que se você supondo A, você chega em B. Essa é a moral da história. Tá? Você faz o A como hipótese, usa a teoria, né? Explora a teoria e você chega em B. Então, isso significa que dentro dessa teoria que você está trabalhando, no nosso caso, a teoria que a gente vai trabalhar o tempo inteiro no curso é a teoria de conjuntos, mas está dizendo que se você assumir o A, você vai chegar em B. Então, se você fizer isso na demonstração, então na próxima linha você pode dizer que A implica B. Tá? Se você quiser dizer isso em linhas mais para baixo, você pode também, tá? Porque ela tem que ser consequência lógica das anteriores. Então, não é obrigatório ser na próxima linha aqui, mas em geral a gente faz na próxima linha. Tá? Mas não precisaria. Então, eu fiz o A como hipótese, trabalhei com a minha demonstração, cheguei em B, então isso prova, eu provei que A implica B. Tá? Então, a justificativa, aqui, deixa eu melhorar aqui essa justificativa, tá? Porque aqui não está tão claro. Certo? A justificativa dessa etapa, né? A justificativa que você vai usar nessa linha K mais 1 aqui é a seguinte, o número da linha da tua hipótese, que no caso é I, tá? O número da linha onde você chegou no B, que é K, tá? E você pode colocar SD, tá? Ou você pode colocar silogismo dedutivo. Deixa eu criar um espaço aqui. Silogismo dedutivo, ou você pode colocar simplesmente dedução também. Tá? Linhas I e K e dedução. Tá? Fiz por dedução. O que é fazer por dedução? Eu supus o A como verdade e cheguei no B. Então, isso prova que A implica B. Certo? Então, essa é o método da dedução. Tá? E agora vamos fazer exemplos para a gente ver como é que isso daí funciona na prática. Tá? Então, assim, no fundo, a gente quer usar essas técnicas na teoria de conjuntos. Certo? Mas, antes da gente começar a entrar mesmo na teoria de conjuntos e fazer demonstrações formais na teoria de conjuntos, vamos fazer umas demonstrações formais
dentro da lógica, né, puramente na lógica, usando aquelas técnicas que foram vistas ali em cima, tá? Todas as técnicas, modo Ponies, modo Tollens, dedução e aquelas 7 tautologias, tá? Aquelas tautologias que estão lá em cima, a gente vai usar elas como verdade, elas estão, ó, eu erro a mão aqui, elas estão ali, né? Ali em cima. Tá? Essa câmera troca o lado, é confuso falar aqui. Tá? Então a gente vai usar aquelas 7 tautologias e vai usar as técnicas que a gente acabou de ver, certo? Então, bom, esse aqui é o exercício 1, né? Mas isso vai confundir com o nome da linha, né? Então, vamos colocar aqui A, né? Para não criar confusão, certo? E aí, vamos ver, aqui vai vir a nossa demonstração. Tá? Então, a gente quer provar essa sentença aqui. S implica que S implica T. A gente quer provar essa sentença para qualquer S e qualquer T, certo? Fazendo uma demonstração. Vamos usar o método da dedução, né? Ou do silogismo dedutivo. Então, primeiro, eu vou colocar aqui na linha 1, S. Tá? E a justificativa para esse S é hipótese. Okay? Você pode também colocar hipótese do silogismo dedutivo, se quiser, mas vamos colocar só como hipótese. Aí é o seguinte, eu quero provar que S implica T. Então, a sentença que eu quero provar é uma implicação, né? Mas essa aqui também é uma implicação. Então, eu vou usar um outro silogismo de novo. Tá? Então, eu vou começar aqui supondo que tinha um erro no exercício, né? Essa sentença aqui ela não é verdadeira sempre, né? Ela não é verdadeira para todos ST, né? Então a gente tem que trocar aqui. Aqui tem que ser S implica que T implica S. Tá? Então S implica que T implica S. Essa é a forma correta do exercício. Tá? Então a outra forma não ia dar certo para demonstrar, até porque a outra forma ela não é verdadeira, né? Tipo, para o teorema ser válido, ele tem que ser válido sempre, né? Para ser um teorema. Isso aqui tem que ser uma tautologia. A gente tem que dar uma demonstração para essa tautologia. A gente não quer usar a tabela verdade. Tá? Mas a sentença que estava antes aqui, ela não dá certo. Né? Tá? Mas essa aqui agora vai dar. Certo? Então a gente vai ter S como nossa hipótese. Tá? Aí a gente vai usar o seguinte. A gente vai ter aqui S, a gente tem uma tautologia que diz que S implica não T ou S, né? Isso é uma das nossas tautologias. Se a gente voltar lá em cima, vamos ver se eu consigo voltar aqui. Vou tentar rapidinho. Tá aqui, né? Então, S implica S ou T para qualquer T. Esse T aqui pode ser qualquer coisa. Né? Então, se tem uma sentença S, ela implica S ou T. Ou seja, é a inclusão da disjunção. É o nome dessa tautologia. Inclusão da disjunção. E a gente pode usar ela, né? Então, a gente está usando ela aqui. Tá? Inclusão da disjunção. Deixa eu criar espaço aqui para mim, para eu continuar essa demonstração. Vamos empurrar esse cara aqui mais para o lado. Tá? Então, a justificativa dessa linha aqui é porque ela é uma hipótese. Tá? E aí, essa aqui você pode colocar aqui tautologia. Tá? Tautologia. Tá? Já está ok você escrever tautologia, ou você pode colocar também inclusão da disjunção. Tá? Isso não é obrigatório, mas você pode colocar aqui inclusão do ou. Tautologia. Tá? Aí você vai deduzir aqui na linha 3 que você tem
não T ou S. Tá? Qual é a justificativa? É 1 e 2 e modus ponens. Tá? Você usou o S que você supôs aqui, usou essa tautologia e você chegou aqui e você tem não ter o S. Tá? Só que esse não ter o S você pode trocar por T implica S. Tá? T implica S. De novo, você está usando aqui uma tautologia que é a tautologia da implicação, certo? Então, você usou a linha 3 e tautologia. Tá? Quando eu uso uma daquelas 7 tautologias, eu posso justificar só com tautologia. Tá? Então, eu usei a linha 3 e o fato de que essa sentença que está aqui é equivalente a essa que está aqui embaixo, a tautologia. Se você quiser, você pode colocar aqui implicação, não é obrigatório, tá? Dizer qual é a tautologia. Mas você pode colocar a implicação. Tá? Eu fiquei sem espaço aqui, deixa eu abaixar um pouco esse outro exemplo aqui. Vamos trazer ele aqui para baixo. Só um pouquinho aqui. E trazer essa linha para baixo também. Tá? Esse aqui vai ser o nosso exemplo 3. Então, aí o que acontece? Tá? Eu comecei com S, com hipótese, usei uma tautologia, usei o modus ponens, cheguei que T implica S usando uma tautologia de novo, então agora na minha linha 5, desculpa, linha 5, eu tenho que S implica que T implica S. Tá? E a justificativa é 1, 4 e dedução, ou silogismo dedutivo. Tá? Eu posso colocar silogismo dedutivo ou escrever dedução. Tá? Mas se você colocar silogismo dedutivo, tá ok. Aqui na hipótese, como essa hipótese é uma hipótese do silogismo dedutivo, então você pode colocar aqui também hipótese SD. Tá? Não é obrigatório, mas se você quiser, você pode pôr. Ok? Então, isso aqui é uma demonstração. Você está com cada sentença sendo admissível no formato de uma demonstração, ou seja, cada hipótese, cada sentença é uma hipótese, uma definição, um axioma ou uma consequência lógica das anteriores, certo? No caso aqui, as tautologias, elas entram aqui como axiomas, tá? Porque a gente está... poderia surgir essa pergunta, né? Como que você está usando a tautologia na demonstração? Você pode tratar a tautologia como sendo um axioma da teoria lógica, porque a gente ainda não entrou especificamente na teoria de conjuntos, que é o que a gente quer demonstrar mesmo. Né? A gente quer fazer teoremas, demonstrações na teoria de conjuntos, e a gente não chegou lá ainda. Então, a gente está só usando aqui algumas demonstrações da lógica como modelos de demonstrações para que, a partir da próxima semana, a gente comece a fazer demonstrações específicas com conjuntos. Então, aqui as tautologias entram como axiomas, tá? Nessas demonstrações. E como a última sentença da demonstração era aquilo que queria ser provado, que é o que foi pedido aqui, então a demonstração acabou aqui. Tá? Se quiser, você pode colocar aqui embaixo conforme queremos demonstrar. Tá? Não é obrigatório colocar isso aqui, mas se você quiser, você pode pôr para dizer que acabou a demonstração, porque a última sentença da tua sequência é exatamente aquela sentença que você queria demonstrar. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Esse exercício 2 aqui. Você quer demonstrar que S e T implica S ou T. Tá? Então, como a demonstração que eu quero fazer, ela é uma implicação, então, de novo, eu vou começar fazendo uma hipótese para eu usar a dedução. Né? Deixa eu só tirar esse 2 aqui para ele não confundir com um termo da demonstração, ele é só o enunciado do exercício. Né? Então, vou colocar aqui demonstração. Tá, deixa eu separar aqui. Certo? Então, linha 1 é a hipótese S e T. Hipótese, né? A linha 2 é o axioma, né? S
e T implica S. Tá? Isso aqui é tautologia. Tautologia. Se você quiser colocar o nome da tautologia, deixa eu escrever melhor aqui, né? Tautologia. Se você quiser colocar o nome da tautologia, é a eliminação da conjunção. Tá? Não é obrigatório colocar o nome, mas você pode pôr. Certo? Aí por 3, você tira aqui S. Tá? Você vai usar 1, 2 e modus ponens. Tá? Acho que ficou confuso aqui, vamos melhorar. Eliminação da conjunção, tá? do E. Aí aqui eu usei 1 e 2 em modus ponens, cheguei em S, tá? Depois eu posso usar 4. S implica S ou T, e aqui eu estou usando tautologia, que para a gente aqui funciona como um axioma, né? Que é a introdução ou inclusão do ou, né? Esse aqui é o E. Ok? Aí de novo eu uso o modus ponens, então eu vou ter S ou T, tá? E aqui eu tenho 3, 4 e modus ponens, tá? Porque eu tenho S e tenho que S implica S ou T, então eu posso tirar S ou T. E aí, finalmente, no final, então eu tenho 6 S e T implica S ou T. Né? E a demonstração é linha 1, linha 5 e dedução, né? Ou silogismo dedutivo. Tá? Linha 1, linha 5 e silogismo dedutivo. Por quê? Porque eu fiz na linha 1 a hipótese, ST, eu trabalhei, né, com a teoria, usando as tautologias, que aqui tem o papel de axiomas, né, e usando as técnicas, que no caso foi o modus ponens, eu saí do S e T e cheguei em S ou T. Né? Então isso me prova que S e T implica S ou T, usando a linha 1 e a linha 5. Aí eu saí do ST na linha 1 e cheguei no S ou T na linha 5. Então aqui é 1 e 5 e silogismo dedutivo. Tá? Como essa última linha da demonstração é exatamente aquilo que eu quero demonstrar, então aqui acabou a minha demonstração, eu posso parar aqui a demonstração simplesmente. Tá? Ou eu posso dizer conforme queremos demonstrar, né? Tá? Que não é obrigatório, mas você pode colocar. Tá? Vamos fazer aqui um último exemplo. Então, nesse exemplo aqui, você tem bom, vou colocar aqui letra C, né? Para não confundir. Tem a sentença que a gente quer demonstrar. Então, na primeira linha da demonstração, a gente põe a hipótese S e não S ou T. Isso aqui é nossa hipótese. Né? Tá? A gente pode, pessoal, no caso, como é uma coisa bem tranquila, você vai adquirindo facilidade de trabalhar com essas coisas passo a passo, né? Então a gente pode eliminar essa conjunção aqui direto, sem passar pelo modus ponens, porque é uma coisa automática, né? Ou seja, você tem o E, certo? Você pode eliminar o E simplesmente por uma dessas sentenças, você não precisa passar pelo modus ponens como a gente fez lá em cima, tá? Não é errado, certo? Você pode fazer isso aqui. Tipo, aqui a gente tem S e T, né? Se você usar o modus ponens, travou aqui minha tela um pouquinho, você chega no S. Então, você tem S e T, usando o modus ponens e usando a tautologia, você chega no S, tá? Mas você pode fazer isso direto, porque
a gente vai usar muito isso aqui no curso, né? Então, como eu tenho duas sentenças ST, eu posso simplesmente pegar uma delas. Tá? E no caso, eu vou pegar aqui o não S ou T, tá? E como justificativo, eu vou colocar só linha 1 e eliminação do E. Tá? Eu posso fazer isso porque vai aparecer muito essa situação e você tiver que toda vez usar o modus ponens, tal, é uma linha a mais para escrever na demonstração, então a gente aceita essa técnica, porque a gente não está fazendo a nossa abordagem totalmente formal, né? A gente quer ter uma ideia do que é uma demonstração formal para a gente conseguir estruturar as nossas demonstrações, tá? Então, um dos motivos de a gente estar estudando demonstrações formais é para nos dar uma técnica de estruturação das nossas demonstrações, tá? Além de refletir também sobre o significado e a importância das demonstrações, ok? Aí aqui eu posso usar a tautologia, isso aqui é equivalente a S implica T, tá? Então aqui eu usei o 2 e a tautologia da implicação. Tautologia da implicação, certo? Agora eu posso de novo, né, ir lá na linha 1 e eliminar a conjunção de novo, deixa eu pegar uma aqui. Eliminar esse E de novo, então pela linha 1 eu posso colocar aqui só o S, tá? Porque na linha 1 aqui eu tenho a conjunção, então eu posso eliminar essa conjunção e ficar só com S, aí eu vou colocar aqui, então, de novo, né, linha 1 e eliminação do E. Então, usei mais uma vez, certo? Mas por trás, lembre-se, né, pessoal, por trás dessa eliminação do E está o modus ponens, tá? A gente está abreviando a demonstração para não ficar muito longa, porque se você for, toda vez que você for eliminar o E, você passar pelo modus ponens e tal, isso fica fatigante e desnecessário, porque você tem duas sentenças, uma e outra, né? Você só quer pegar uma delas. Então, quando você fala que as duas são verdades, você pode pegar uma delas só porque continua sendo verdade. Se as duas são verdades, uma delas também é. Tá? Então, você pode eliminar o e a gente faz isso sem precisar passar pelo modus ponens. Ok? Mas quem preferir pode voltar para o método anterior e fazer tudo passo a passo usando o modus ponens. Ok? Então, aí agora a gente tem ST. Agora sim, a gente vai precisar realmente do modus ponens, né? A gente vai pegar aqui no 5 e vai concluir T. Né? E a justificativa é 3, 4 e modus ponens. Tá? Daí olha o que aconteceu. A gente começou com a hipótese S, I, não S ou T, e chegou em T. Tá? Então, aí por dedução, né, no 6, a gente tem que S, I, não S ou T, né, implica T. Tá? E a justificativa é 1, que foi a nossa hipótese, 5 e silogismo dedutivo. Tá? E isso é o que a gente queria provar, essa sentença era o que queria ser provada, então está demonstrado. Tá? Se quiser, você pode colocar aqui no final CQD. Ok? Então, essas são as técnicas de demonstração. Isso é o que a gente entende por demonstração, é uma sequência de sentenças, né, admissíveis e seguindo certas regras. Né? A regra que está sendo seguida em cada caso, a gente põe aqui do lado como justificativa. Tá? E a última sentença da sequência é aquilo que a gente quer demonstrar. Tá bom? Nos momentos síncronos, a gente vai fazer mais exemplos para a gente ter certeza de que está conseguindo lidar com essa maneira de fazer demonstrações. É isso aí, pessoal. Valeu. Até mais.